E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal. E neste vídeo, galera, pra gente falar um pouquinho a respeito da apresentação do Thiago Carpini, que enfim foi realizada nesta terça-feira, mais precisamente 1 hora da tarde. E eu confesso para vocês que eu somente assisti uma pequena parte da entrevista, até porque eu tive que retornar depois do almoço do trabalho. Então, como tá no vídeo do YouTube ainda, pessoal, então não deu pra gente acompanhar na íntegra toda a entrevista. Mas eu vou comentar aqui nesse vídeo alguns pontos que eu achei interessante daquilo que eu assisti, tá? Antes de mais nada, peço muita ajuda de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, é super importante e me ajuda demais, beleza? Bom, então sem enrolação, vamos lá falar um pouquinho da entrevista do Thiago Carpini, que me deixou bastante otimista também, pessoal, não somente a entrevista, por alguns pontos que eu vi, foi pelo Thiago Carpini ser um cara bem esclarecido, dá para você ver na forma que ele conversa com você ou com os entrevistadores, que ele fala muito bem, ele é um cara que conversa muito bem, bem esclarecedor nas suas ideias, e isso é um ponto muito interessante, muito bacana, tá? Bom, alguns pontos que eu vi na entrevista que achei interessante foi quando indagado em relação ao Rames Rodrigues, tá? Se o Rames seria titular, como é que ele utilizaria o Rames, tá? Isso para mim é uma pergunta um pouco rasa, né, pessoal? Que ele de fato respondeu, né, que o Rames Rodrigues, em comparação a outros jogadores como Lucas Moura e Luciano, ele tem uma posição mais fixa dentro de um sistema de jogo. A gente tem o Lucas Moura e o Luciano que são jogadores mais versáteis, né? Consegue jogar em outras posições. Já o Rames Rodrigues já é um cara que tem uma posição fixa, que é um famoso 10, né, um clássico ali, que tem uma faixa central no meio de campo como área de interesse, né? Isso, acredito, obviamente, pessoal, para quem assistir a entrevista, não quer dizer que ele vai ser um cara preterido dentro do clube, vai ter poucas oportunidades. Na minha concepção, pelo que eu entendi, não. Ele vai ser um jogador que vai se adequando de acordo com os adversários, o nível técnico, o que pede a partida, né? Isso ele deixou bem claro, tá? E ele falou que era apenas um treino até essa entrevista, então não tinha como ter uma definição de quem que seria escalado ou não nas partidas. Isso é o que ele vai conhecendo ao longo do tempo, tá? Ele falou muito também sobre o Muricy Ramalho, né? Que ele espera que o Muricy seja o Tele dele, né? Assim como o Muricy Ramalho foi para o Tele Santana um pupilo, ele quer ser agora para o Muricy. Achei bem bacana essa colocação dele, né? Ele falou também um pouquinho sobre reforços, né? No ponto lá que eu vi. Ele falou, se possível, né? Deixou nas entrelinhas ali, se possível, vai verificar a questão no atacante, no lateral esquerdo, mas ele falou que ele vai também se adequar muito bem com as peças que tem, caso não seja contratado novos nomes, tá? Então, deixou bem claro ali que vai trabalhar com o que tem, se não tiver possibilidade de contratações, tá? E de fato são duas posições que a gente precisa, pessoal. Eu não espero, assim como muitos de vocês imaginam que não, um grande nome de peso, etc. A gente precisa de um nome de fato para que possa suprir a ausência dos jogadores, né? A gente perdeu o Caio Paulista recentemente, eu acho que precisaríamos de um lateral esquerdo de fato, né? Acho que somente o Wellington não dá para jogar. E o Moreira eu acho que é meio complicado, pessoal. Por mais que ele tenha dado um suporte lá contra o América Mineiro no ano passado, eu acho que não é de fato a boa do Moreira. Eu acho que ele vai se manter na lateral direita e a diretoria deve correr atrás de algum outro nome, tá? E basicamente foram essas mais as questões, pessoal, que eu consegui visualizar do Thiago Carpini na entrevista, que nem falei para vocês, foram poucos pontos ali que eu consegui acompanhar, mas deu para ver que é um cara muito interessado, né, em fazer um trabalho. Um ponto que ele fala também é que ele está bem preparado para o desafio, tá? Ele espera fazer um bom trabalho e é o que imaginava, mas é um cara que acredita no seu potencial, isso vai ser muito importante, tá? Bom, títulos, eu acho difícil, nem ele obviamente prometeu nada, assim como não foi assim como o Dorival que falou, ó, a gente vai ganhar o título, né? Porque o Dorival tinha como bancar aquilo, que é um cara bem vitorioso. O Carpini ele tá começando toda uma trajetória no São Paulo, mas ele vai lutar, né, diz ele, pelos títulos, pelos bons resultados, e o que a gente espera é que ele faça de fato um bom trabalho. Eu acho que tem que dar tempo ao tempo, não adianta a gente exigir algo em tão pouco espaço de tempo. Eu acho que tem que deixar trabalhar. E assim, por mais que tenhamos pontos negativos e positivos na direção, eu acho que um ponto positivo é que eles de fato deixam os técnicos trabalharem, ter uma maior parte de tempo, diferentemente de outros clubes.
Eu acho que as escolhas do São Paulo foi acertada em alguns pontos ali, como foi com o Crespo, né, na questão do título que trouxe no Paulista, o Dorival Júnior. O Rogério Ceni, apesar de depois não ter conseguido dar uma sequência, mas acho que o legado se manteve, alguns pontos importantes. Né, eu acho que o Rogério Ceni tocou na ferida e o São Paulo começou a se mobilizar para melhorar a estrutura do clube, isso foi muito importante. E o que a gente espera é que o Thiago Carpini continue com o legado deixado pelo Dorival Júnior e conquiste bons resultados, né? Um ponto bem bacana em relação ao Carpini é a questão da sua parte defensiva, que é muito forte, né? A gente viu recentemente no trabalho com o Água Santa e também com o Juventude. No Juventude, ele chegou a ficar cerca de 17 partidas sem tomar gol, pessoal. É muito jogo sem tomar gol. E isso é muito importante. Eu acho que um bom ataque, de fato, começa pela defesa. Então, você encaixando uma defesa ali sólida, bem bacana, tem tudo para lá na frente gerar os resultados e, consequentemente, as vitórias, tá? Eu confesso para vocês, mais uma vez frisando, não era a minha opção, mas, diante de tudo aquilo que a gente tem acompanhado nos noticiários, no dia a dia e tudo mais, eu acho que ele é um cara que dá pra gente dar total confiança, tá? E aquilo, por mais que se faça uma contratação, seja algum treinador ou um jogador que não seja lá do meu agrado, quem sou eu, mas eu vou sempre estar apoiando, tá? Não vou ficar jamais aqui torcendo contra para dar errado, muito pelo contrário. Então, eu desejo toda a sorte do mundo pro Carpini, que ele faça um excelente trabalho e que conquiste de fato os resultados e com toda certeza é um talento aí que está nascendo no futebol brasileiro, que tem tudo para ser um dos grandes treinadores aqui, nacionalmente falando e quiçá no mundo afora, tá? Eu queria saber muito de vocês, pessoal, sua opinião, seu ponto de vista em relação ao Carpini. Aproveite nos comentários, é sempre muito importante a participação de todos vocês. Vou ficando por aqui, até mais e valeu!